Olá, ele atua há mais de 10 anos na área de desenvolvimento humano e estilo de vida saudável, executivo em coach profissional e um curioso no universo do empreendedorismo social. Ele é Rafael Valentim. Muito obrigado, Rafael, pela sua presença aqui no nosso programa. Olá, Rodrigo, agradeço a oportunidade. Nós podemos estar trocando aqui boas ideias e agregar um pouco de valor às pessoas que estão nos assistindo. É isso aí. Rafael, já quero começar com uma pergunta, né? O que é coach? Maravilha. Essa pergunta sempre está presente aí em todas as conversas que nós temos, né, com as pessoas e com os meios de comunicação. E para respondê-la hoje, Rodrigo, eu vou contar rapidamente duas histórias, dar dois exemplos práticos que eu acredito que ilustrem bem do que se trata coaching na prática. A primeira delas é de um dos maiores atletas de todos os tempos, que é o Michael Jordan. E ele estava, num determinado momento da carreira dele, há 3 anos já, sendo considerado o melhor jogador da liga. No entanto, o time dele não ganhava o título também há 3 anos, né? E ele, muito humildemente, buscou um trabalho de coaching para entender melhor como que ele poderia usar os talentos que ele tinha de uma maneira que ele contribuísse para a equipe. E dentro desse processo de coaching, ele percebeu que ele deveria mudar o foco dele. Ao invés dele ir para ser o maior pontuador da partida, ele se perguntou como eu posso servir melhor os meus companheiros. E, consequentemente, ele passou de ser o pontuador principal para ser o cara que fazia as melhores assistências, colocando as pessoas ali nas melhores condições e, obviamente, o time dele foi campeão anos-luz na frente dos outros naquele ano. Então, a outra história do Donald Trump, que é um dos maiores bilionários do mundo, e dentre tantas façanhas aí da história dele, uma delas é que ele faliu completamente, perdeu tudo, ele não tinha mais nada, e em apenas 2 anos ele se tornou um bilionário de novo. Por quê? Porque o calibre mental dele está regulado para ser um bilionário, para ser um vencedor, mesmo que ele não tivesse mais estrutura nenhuma naquele momento. Em nenhum aspecto, em 2 anos, ele podia ir para o deserto do Saara, que ele ia dar um jeito de acabar se tornando um bilionário. Então, explicando o que é coaching, é justamente quando você muda essa estratégia mental que você tem, esse pensamento, essa percepção que você tem com relação às oportunidades da vida, isso é coaching. Eu quero saber quando o coaching surgiu para você, né? Quando você entrou nesse processo de coaching, porque a gente sabe, né? Como eu já disse, você já atuou na área de desenvolvimento humano, vida saudável e por aí vai. Como chegou isso para você? Quando você se viu assim, não, eu sou um coach ou eu quero ser um coach? Bom, eu, Rodrigo, faço parte aí da estatística dos 50% de pessoas que se formam no nível superior, porém atuam em outra área. Então, academicamente, eu sou engenheiro florestal formado, porém, já, como você bem disse, há 10 anos que eu atuo na área de desenvolvimento humano. E logo ao final da minha faculdade, eu busquei linhas de desenvolvimento humano, como yoga, meditação, as artes marciais, que eu, inclusive, pratico até hoje, faz parte do meu estilo de vida. E fui instrutor, viajei a alguns países, né, durante 5, 6 anos. E no ano de 2009, em contato com um amigo daqui de São Paulo, eu vi o cartão dele, que ele era coach e tal, eu nunca tinha ouvido falar, e ele me apresentou, né? E em menos de 30 dias eu estava aqui na Sociedade Brasileira de Coaching fazendo o meu primeiro curso de formação nessa área e foi, sem dúvida, aí, a melhor decisão de toda a minha vida. Quando você fala em melhor decisão, eu quero saber assim, o que te motivou, né? Existe algum ponto, né, crucial para que você tivesse assim, esse pensamento de se tornar um coach, a motivação? Sim. Bom, eu desde criança, eu costumo dizer que o meu primeiro trabalho de coaching foi quando eu era criança, quando eu contribuí para o meu pai parar de fumar. Então, eu usei de estratégias ali para motivá-lo a tomar essa decisão, foram absolutamente instintivas da minha parte, né? Ou seja, desde sempre eu sou fascinado em entender como as pessoas geram os resultados da vida delas. Sejam eles um resultado não satisfatório, seja um resultado extraordinário. Então eu sempre fui fascinado por isso e comecei a buscar histórias de pessoas que
tinham prosperidade, tinham saúde, eram modelos de excelência. E como disse há pouco, eu fiz parte dessa linha do yoga, das artes marciais e tudo, que eu pratico até hoje, mas eu queria, num determinado momento, mais me direcionar para o mundo corporativo, que eu vou falar aqui ao longo da nossa entrevista, que tem inclusive a ver com a empresa na qual eu represento, o porquê, qual que é a ideia de nós potencializarmos as empresas do Brasil e do mundo, inclusive. E você desenvolve esse trabalho integralmente? Como que é a sua rotina? Você só faz isso da hora que você levanta, da hora que você vai dormir? Costumo dizer também que coaching aí acabou se tornando não só uma profissão, mas um estilo de vida, né? Como assim um estilo de vida de coaching? É um estilo de vida voltado para eu estar sempre melhorando, sempre me perguntando o que eu tenho para aprender com essa situação, o que eu tenho para aprender com essa pessoa. E, ou seja, eu me habituei a sempre querer fazer um pouco melhor. Um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. Inclusive, essa é uma dos pilares do coaching, que eu diria que é um dos mais fantásticos, que é a melhoria contínua. Então, não importa quanto você melhora, mas que você melhore um pouquinho a cada dia, e aí isso acaba se tornando um estilo de vida. Então, hoje eu trabalho 100% voltado para o coaching, né, para os treinamentos, e com grande satisfação de fazer disso uma missão, né, da minha vida. E quais são as funções, né? O que o coaching ele pode fazer com uma empresa, né? Qual o trabalho que você se faz com um coaching numa empresa? Tá. Bom, primeiro que nós estamos observando, né, um cenário delicado no Brasil, principalmente, né, com relação às empresas. Imagina você que nós gastamos nosso tempo em duas atividades, onde nós mais gastamos tempo na nossa vida, em duas atividades principais. A primeira delas é dormindo e a segunda delas é trabalhando. Então no mínimo sensato, prudente da nossa parte que nós tenhamos estratégias de tornar o ambiente de trabalho um ambiente motivador, um ambiente que gere reconhecimento, que gere desafios, que seja interessante, que gere prazer para as pessoas, porque elas gastam muito tempo da vida delas ali, e aí que muitas vezes nós vemos as pessoas ali para baixo, elas estão desmotivadas, elas não estão vendo nada além do que os próximos 30 dias nos quais ela vai ter que pagar alguma conta. Então, isso não é sustentável. E o nosso trabalho é justamente trabalhar principalmente o que as empresas e os indivíduos que nela estão têm de melhor. Porque todo mundo sabe disso, que as pessoas têm grandes potenciais. Por que então nós não estamos explorando isso de uma maneira mais inteligente, mais estratégica, inclusive mais próspera, mais lucrativa? Então esse é o principal trabalho, aumentar a lucratividade das empresas, reduzir custos indevidos e, claro, gerar um ambiente aí de aprendizado contínuo e satisfação. E esse trabalho é voltado numa pesquisa interna, então. Eu gostaria que você me explicasse um pouquinho mais como que esse trabalho na empresa. Quanto tempo você fica acompanhando a empresa neste processo? Dentro dos nossos produtos de coaching que nós oferecemos para as empresas, esse trabalho pode ser tanto direcionado especificamente para o dono, para o empresário, como para os seus executivos, como para os seus gerentes e lideranças de uma maneira geral. Inclusive times de vendas e times de outros setores da empresa, né? E se nós formos falar em cronograma, é um mínimo de 6 meses para nós podermos ter um espaço de tempo interessante de gerarmos aí resultados satisfatórios. E qual que é o trabalho com uma pessoa, né? Com uma empresa a gente sabe, né, que existe todo um corpo, existem várias secretarias, né, e departamentos. E aí você consegue direcionar isso. E para uma pessoa, né? Eu, por exemplo, quero fazer um coach com você. Como que seria esse trabalho? Tá, primeiramente eu preciso entender o que essa pessoa mais precisa, o que ela mais quer e aonde ela está encontrando dificuldade nisso. E mais, o que ela tem já a favor dela? O que ela tem de talentos, habilidades que nós podemos explorar e potencializar para ir em direção ao que ela está querendo?
É muito curioso essa pergunta, porque 95% das pessoas que nos procuram para fazer coaching, essa é uma das primeiras perguntas. Tá, como eu posso te ajudar? Né? O que você procura com o auxílio do coaching? E as pessoas começam a reclamar. Olha, eu tô gordo, eu ganho mal, meu filho não me respeita, tô com muitas dificuldades. E eu refaço a pergunta. Falo, olha, eu perguntei o que você quer, não o que você não quer. Essa sutil diferença faz toda a diferença. Porque o foco dele está todo voltado para o que ele não deseja para a vida dele. E esse é o primeiro grande ponto para trabalhar com o indivíduo. O que você realmente quer. Quando você sabe exatamente o que você quer, qual é o ponto exato que você quer atingir, 50% dos seus problemas já somem. Porque 50% dos seus problemas, na verdade, não existem. Eles só te atormentam porque você está à deriva. Você não tem um norte. E quando você tem um norte, que já faz parte das primeiras sessões de um processo de coaching, já aí 50% dessa nuvem já é afastada, com certeza. E como você considera, né, por que as pessoas têm procurado cada vez mais esses tipos de profissional, né? Por que as pessoas têm buscado coach? Olha, Rodrigo, nós temos um portfólio muito vasto de atuação. Então, como eu falei, pode ser com dono de negócio, pode ser com líderes, com executivos, com times de vendas. Nós temos treinamentos com técnicas extremamente poderosas de aumentar a performance das pessoas. Porém, nós temos notado que o coração da coisa tem faltado muito. O que é o coração da performance de uma pessoa? Ela dá sentido para aquilo. Se nós perguntarmos para as pessoas, por que você está aqui? Ela não sabe. Qual é a missão da empresa que você trabalha? Ela não vai saber. Quais são os valores que essa empresa vive? Como que ela foi fundada? Para onde ela quer ir? As pessoas não têm essa resposta. Então ela está ali, o máximo que ela vai saber te responder é, pô, preciso pagar minhas contas. Então isso não é motivacional, as pessoas estão sem sentido. Aquele motivo maior, motivo para a ação, a grande motivação mesmo que tem por trás, a locomotiva mesmo, o coração do negócio, as pessoas estão carentes disso. E esse é um dos trabalhos principais do coaching, alinhar os seus valores com a sua visão de vida, de negócio, com seus propósitos. Aí a pessoa realmente se torna, ela vai ser muito satisfeita com ela mesma, com a vida dela, vai ter na mão dela exatamente os talentos, tudo que ela faz muito bem. E para uma empresa, ela se torna muito mais produtiva em todos os aspectos. Você trabalha, né? Você disse também que trabalha com várias linhas de atuação, mas quais são as principais demandas, assim? Falando do seu trabalho em si, quais são os principais clientes que você atende? Existe um segmento ou não? Tá, hoje como eu faço parte do time da Sociedade Brasileira de Coaching, que é a empresa líder no mercado, no segmento de soluções corporativas, para pessoas, para líderes, para times, para empresas. Então o nosso foco maior, até puxando o gancho lá da primeira pergunta, o nosso foco maior nesse momento são as empresas. Por quê? Porque nós acreditamos que ali estão as famílias brasileiras trabalhando e, digas de passagem, o Brasil não está passando pelos melhores momentos e nós temos, na verdade, aí dentre muitas das crises, uma delas principal é a crise de competências. As pessoas precisam aprender coisas novas. E rápido. Elas precisam desenvolver novos talentos, elas precisam inovar, elas precisam criar mais, elas precisam se motivar mais. E, portanto, o nosso foco maior hoje está nas empresas. Esse time de coaches que está atuando através dessa bandeira está focado precisamente nas empresas. E nós acreditamos que as empresas melhorando os resultados delas em todos os sentidos, nós podemos alavancar o Brasil, que é o sonho aí de todo mundo. Eu queria que você me falasse também um pouco a respeito do coaching de carreira. O que seria isto? Coaching de carreira, também voltado aí no caso para as empresas, né? Nós podemos dizer que tem duas vertentes. A primeira vertente é justamente o seguinte: quando nós, de alguma maneira, nós auxiliamos uma pessoa a não entrar na estatística que eu entrei, ou seja, se formar num curso e depois atuar em outra área.
né? Isso acontece porque essa pessoa não sabe dizer quais são os principais talentos que ela tem, né? Nunca fez uma análise SWOT, por exemplo, que nos Estados Unidos eles fazem isso no colegial, é comum uma análise SWOT como essa. E o que seria uma análise? Para levantar, por exemplo, quais são os pontos fortes de um indivíduo. E em cima desses pontos fortes, o que ela gosta de fazer, nós alinhamos com algumas profissões. O que tem a ver esse talento seu de comunicação? E assim por diante. A outra vertente, que é mais famosa, ainda mais comumente praticada pelos coaches, é quando um indivíduo que vamos supor, vendedor, ele é um excelente vendedor, ele sobe de nível, sobe de cargo para ser supervisor de vendas ou gerente de vendas, alguma coisa nesse sentido. E nessa transição, é comum do ser humano ele dar uma acomodada. É comum. E a performance dele cai. Consequentemente, a empresa está perdendo dinheiro. Então, esse período de transição entre um ponto e outro na carreira dele, nós denominamos aí de coaching de carreira, é onde o coach especialista entra em ação junto com esse coachee, que é o cliente, e ele não abaixa a guarda dele. A performance dele não cai, muito pelo contrário, ele já apresenta uma estratégia nova, um projeto novo para a companhia, e consequentemente a performance dele é dali para cima. Você acredita que esse período que você me disse, né, que você normalmente é um mínimo de 6 meses, é eficaz mesmo para tudo isso que acontece com a vida das pessoas? Essa é uma boa pergunta. Olha, 6 meses é um tempo mínimo que nós oferecemos, né, para as empresas no caso, porque a empresa traz toda uma cultura, toda uma história. Então, leva-se um tempo, né, de relacionamento com as pessoas envolvidas no processo de coaching. Porém, já nas primeiras 4 semanas, né, ou seja, no primeiro mês, nós já conseguimos medir quanto que o X da questão, ou seja, quanto que os indicadores de performance aumentaram e melhoraram. Vou dar um exemplo. Um gerente de vendas ou um executivo. É uma das perguntas clássicas. O que caracteriza um executivo ou um gerente de vendas excelente? O que ele tem? Me fala 5 indicadores. Um exemplo, ele é um excelente comunicador, ele é muito motivado, ele tem bons relacionamentos, tecnicamente ele sabe muito e, enfim, ele está há muito tempo na empresa, um exemplo. São 5 indicadores fortes, né, que caracterizam um profissional excelente. Tá, de 0 a 10, qual nota que você dá para cada um deles hoje, na sua atuação? 5, 6, 7, enfim. Tá, como nós podemos aumentar um ponto entre hoje e nosso próximo encontro? E aí aquilo é traduzido num plano de ação. Ou seja, toda semana nós conseguimos medir que esses indicadores de performance aumentam e melhoram e, consequentemente, os resultados. Porque o resultado vem justamente da performance dessa pessoa que está trabalhando com a gente. Muito legal. Antes de a gente ir para o nosso intervalo, eu gostaria que você me respondesse o que é o coach de vida, né? A gente já falou um pouco mais do profissional e como o coach atua na vida das pessoas. Tá. Coaching vida, também chamado de coaching life, né? Ele é muito interessante porque ele aborda todas as áreas da vida de um indivíduo de uma maneira aí, mais pessoal, né? Então nós começamos o Coaching Life com uma avaliação chamada Roda da Vida, na qual nós temos ali diversas áreas da vida da pessoa e ela própria vai dar nota de satisfação naquilo, de 0 a 10, né? E aí ela vai escolher uma dessas áreas para dar um foco maior. Porque na verdade elas estão todas interligadas. Qualquer uma delas que você dá um foco maior e melhorar, ela vai alavancar as outras. E essa é uma maneira mais estratégia de melhorar a vida de uma pessoa já a curto prazo. Porque às vezes ela dá muita atenção para vários pontos da vida dela ao mesmo tempo e fica um monte de pingadinho e não evolui. Então essa é uma maneira mais estratégica aí de potencializar a vida pessoal de um indivíduo com Coaching Life. Muito bem, a gente está aqui com o Rafael Valentim, a gente vai com um rápido intervalo e a gente já volta.